Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos estar a olhar para o Salmo 25. É um salmo extremamente interessante. É, como nós já temos visto nos outros programas, um salmo que fala do coração do homem. E aqui, efetivamente, vamos encontrar de novo o salmista a abrir o seu coração a este poder divino. Registra aqui uma oração feita por Davi pedindo auxílio a Deus. O salmo que nós iremos estudar a seguir será também o Salmo 26, que de alguma forma é um apelo que um justo faz a Deus. Então, sem mais introduções, nós vamos olhar para este Salmo 25. Temos assim a palavra do nosso Deus a dizer: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Aqui temos o começo da oração de Davi. Deus fala com a nossa alma, com a nossa mente. O apóstolo Paulo disse que o Espírito Santo fala com o nosso próprio espírito, convencendo-nos que somos filhos de Deus. Essa é a grande marca distintiva, é a forma como nós podemos saber efetivamente como temos a nossa relação com Deus. Muitas vezes as pessoas têm dúvidas sobre a sua relação com Deus. Porquê? Porque efetivamente o Espírito Santo não está a falar com o seu próprio espírito. Então uma marca importante é como é que Deus está a falar consigo. Através da sua palavra, através do seu Espírito Santo a falar ao seu coração. Então é necessário que nós estejamos atentos à voz de Deus. Por isso mesmo aqui o salmista descreve dizendo: A ti, Senhor, elevo a minha alma. E no verso 2 ele diz: Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Vemos aqui que o salmista, mais uma vez, confia inteiramente em Deus. Davi faz uma confissão de confiança para com Deus. E por isso mesmo, ele pede para não ser envergonhado pelos seus inimigos, que de alguma forma queriam ver Davi tombar. É necessário lembrarmos que Davi era um grande rei, que tinha grandes responsabilidades, e ele tinha sido efetivamente uma pessoa que tinha conduzido a nação de Israel a grandes vitórias. E Davi, exatamente por causa disso, não queria que Deus fosse envergonhado. Davi tinha-se manifestado toda a sua vida numa grande confiança em Deus, começando logo pelas primeiras batalhas que ele travou contra, por exemplo, o gigante Golias, e contra os filisteus, e contra aqueles povos em redor de Israel que de alguma maneira procuravam destruir e escravizar a nação de Israel. E Davi foi um instrumento usado por Deus para libertar aquela nação. E ele tinha feito isso depositando toda a sua confiança em Deus. E ele agora não queria deixar de forma alguma o nome de Deus envergonhado. E por isso o verso 3 prossegue a dizer: Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Mais uma vez, Davi aqui descreve a sua confiança em Deus. Ele sabe que aqueles que confiam em Deus não serão envergonhados. E por isso a sua confiança em Deus é total. É por isso mesmo que nós queremos que há uma verdadeira vitória que só aqueles que estão em Deus podem alcançar. É por isso que Jesus nos disse que sem Ele nada nós podemos fazer. E por outro lado, o próprio apóstolo Paulo disse isto de outras palavras, por outras palavras, ele disse: Posso tudo naquele que me fortalece. Esta é a grande bênção que temos à nossa disposição, nós que confiamos em Deus. É que aqueles que estão em Cristo Jesus são mais que vencedores. Não há nada a temer, porque aquilo que Deus tem para nós, efetivamente, é algo de paz, é algo de bênção. E mesmo quando os nossos inimigos se levantam, Deus está no controle. Deus está efetivamente a guardar aqueles que são seus. E isto deve trazer confiança ao seu coração, deve trazer paz ao seu coração. O próprio Senhor Jesus Cristo nos disse que não é por nós andarmos ansiosos por coisa alguma, que
que nós podemos acrescentar um côvado que seja à nossa estatura ou ao nosso percurso de vida. Não há nada que nós possamos fazer para aumentar os nossos dias, ou para aumentar a nossa estatura, ou para fazer isto ou aquilo. É óbvio que Jesus aí não estava a declarar ou a passar-nos um atestado de incompetência, não é nesse sentido. É óbvio que nós, como seres humanos, temos escolhas para fazer, mas a principal escolha que nós devemos fazer é confiar em Deus e entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Por isso também aqui o salmista, no verso 4, prossegue a dizer: faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Este aqui é o principal objetivo que nós deveríamos ter: conhecer os caminhos de Deus e conhecer as veredas de Deus. Os caminhos de Deus são retos, são justos, são de facto caminhos de amor, de luz e de paz. E nós deveríamos trilhar esses caminhos. No entanto, por outro lado, os caminhos do homem podem até parecer direitos, diz as Escrituras, mas o seu final são caminhos de morte. Muitas vezes nós estamos convencidíssimos que este é o caminho certo, esta é a opção correta, esta é a proposta mais acertada. Mas como nós não dominamos o que vai acontecer no futuro, muitas vezes essa opção manifesta-se desastrosa para nós e para aqueles que nos rodeiam. Então precisamos da sabedoria de Deus. Tiago diz isso mesmo, que nós podemos orar a pedir sabedoria a Deus e Ele dá e não lança em rosto. Se você não tem a capacidade, como eu, de ter toda a sabedoria para fazer todas as escolhas acertadas, eu desafio, porque é aquilo que eu faço, a pedir a Deus sabedoria. A pedir a Deus que Ele nos guie nesses caminhos de Deus, que Ele nos mostre o que devemos e não devemos fazer. Quando nós permanecemos nesses caminhos de Deus, efetivamente, então, estamos no caminho certo para encontrar a paz de Deus, o gozo de Deus, que irá preencher o nosso coração. Por isso mesmo, o salmista ainda diz no verso 5: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois, ó Deus, tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Eu sei que há vários ouvintes que têm esta mesma atitude aqui que Davi está a registar neste salmo. Ouvintes que esperam por ouvir a palavra de Deus, ouvir este som deste livro que transforma a vida. E eu creio, já tenho dito isto, porque creio sinceramente que vocês que estão aí desse lado são o público mais simpático que algum locutor de rádio ou de diretor de programa pode ter. Efetivamente, temos recebido muitas cartas de pessoas que estão encorajadas e entusiasmadas por aquilo que Deus está a fazer na sua vida. Então vale a pena perceber que Deus é o Deus da nossa salvação. E muitas pessoas estão à espera deste momento para poder ouvir a palavra de Deus. Jesus Cristo, quando estava no nosso meio, Ele disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E é importante que nós tenhamos esta atitude de ouvir a palavra de Deus. O Evangelho de Deus é o poder de Deus para libertar o homem. É esta mesma palavra que tem poder para libertar a pessoa da escravidão dos vícios, para libertar as pessoas daquilo que os estão a amarrar e a destruir. Ainda esta semana estava a ouvir uma pessoa a falar, dizendo que encontrou a Deus, teve um relacionamento com Deus, e ela estava escravizada pelo vício do álcool, pelo vício do tabaco, e ela orou a Deus para que Deus a libertasse. E sabem o que é que aconteceu? De um momento para o outro, essa pessoa sentiu-se livre. Ela testemunhava que nem sentiu os sentimentos, as emoções, o stress provocado pela abstinência da nicotina e do álcool. Ela teve uma verdadeira libertação através da palavra de Deus, permitindo assim obedecer à palavra de Deus. Eu sei que este é um caso, é um milagre de facto, porque nem todas as pessoas conseguem abandonar vícios como o álcool, o tabaco, as drogas, de um momento para o outro de uma forma tão radical e sem sentir os sintomas da abstinência, que é o caso desta pessoa. Sei que é um caso pontual. Deus fez assim com ela. Não quer dizer que vai fazer exatamente o mesmo consigo. Mas se você quer ser liberto, certamente Deus vai agir em seu favor e vai levá-lo num percurso de vida que será certamente o mais ajustado e adaptado à sua pessoa. O apóstolo Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Jesus Cristo reafirma esta verdade, ele dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade
vos libertará. Eu creio que se há pessoas que estão a viver debaixo de vícios, debaixo de atitudes de murmuração, de mentira, pessoas que não se conseguem libertar dessas amarras terríveis, só a palavra de Deus o pode efetivamente libertar. Como é que você faz isso? Ouvindo este programa, sem dúvida alguma, mas meditando na palavra de Deus diariamente. Talvez tomando notas daquilo que está a ouvir aqui. Talvez pegando em versículos da palavra de Deus e memorizando esses versículos. Talvez colocando esses versos da Bíblia em locais visíveis, onde você pode relembrar esses textos bíblicos. E só assim, efetivamente, conheceremos a verdade, e essa verdade é que libertará. O salmista ele está a prosseguir aqui a sua reflexão, a sua oração, e ele diz assim no verso 6 deste capítulo 25: Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. O salmista procura lembrar, de alguma forma, a Deus as suas misericórdias. Efetivamente, às vezes nós temos esta mesma atitude que o salmista. Pensamos que necessitamos lembrar Deus de alguma coisa. Deus não precisa de ser lembrado por nós daquilo que Ele próprio prometeu. Mas, ao mesmo tempo, é importante nós declararmos estas verdades, estas promessas. É importante mais para nós do que para o próprio Deus. Então, muitas vezes em oração eu faço isto que o salmista fez aqui. E sugiro que você faça o mesmo. Pegarmos em textos bíblicos que são basilares, são fundamentais, são promessas de Deus para nós, e orar essas promessas a Deus, dizendo: Senhor, tu prometeste isto e estou à espera que tu cumpras a tua promessa. E no fundo Davi estava a fazer exatamente isso. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Muitas vezes Ele não cumprirá no tempo que nós queremos. Muitas vezes Ele não cumprirá como nós queremos. Porque Deus quer efetivamente ensinar-nos algo muito melhor, conduzir-nos a uma experiência com Ele mais profunda. E por isso mesmo Ele fará dentro do seu tempo, dentro da sua vontade. Mas o verso 7 ainda diz: Não te lembras dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Aqui temos um versículo extremamente importante. Davi estava a confessar o seu pecado, e é importante que quando nós nos relacionamos com Deus, tenhamos esta mesma atitude de não deixarmos de lado aquilo que é o nosso pecado, que nos impede de nos relacionarmos com Deus. Davi conhecia efetivamente as suas limitações. O que ele estava a pedir a Deus era: Senhor, não me julgues segundo essas transgressões. Não faças de alguma forma justiça. É isto que Davi está a dizer por outras palavras. Davi está a dizer: Senhor, age com misericórdia. Age com graça. E eu creio e fico muito arrepiado quando às vezes ouço pessoas declarar Deus, quase a obrigar Deus na sua oração, dizendo: Senhor, faz assim, eu te peço, clamo que tu cumpras isto e faças isto, faz justiça. Eu até tremo, porque eu sei que se Deus fizesse justiça, eu não estaria sequer na presença de vocês a falar convosco. Se Deus fizesse justiça, provavelmente havia muito poucas pessoas que poderiam dirigir as suas orações a Deus. Eu dou graças a Deus porque Deus age segundo a sua misericórdia. E não só segundo a sua justiça. Deus age segundo a sua bondade e não leva em conta as nossas transgressões. Porque Deus olha para nós através do sangue precioso de Jesus Cristo. Se não fora esse sangue, estaríamos nós perdidos. E como disse Jeremias, efetivamente, se Deus não renovasse a cada manhã as suas misericórdias, nós seríamos consumidos. Miqueias, por outro lado, no capítulo 7, o verso 19, ele diz que Deus lança os nossos pecados confessados nas profundezas do mar e deles não se lembra mais. Isto é um texto fantástico, eu recomendo que o sublinhem na vossa Bíblia. Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar e deles não se lança mais. Miqueias, capítulo 7, verso 19, é um texto que mostra o amor e a bondade de Deus. Pela justiça, Deus diria: erraste, mentiste, então tens de ser punido. Mas pela misericórdia, Deus diz: tu arrependeste-te, estás a confessar o teu pecado, eu te perdoo. Não mereces a punição, porque o meu Filho Jesus Cristo
tomou sobre ele o castigo que tu deverias merecer. Esta é a graça, esta é a misericórdia de Deus, esta é a bondade de Deus para consigo. Mas o salmista não termina aqui o seu salmo, a sua oração. Ele diz no verso 8: bom e reto é o Senhor, por isso apontam o caminho aos pecadores. Mais uma vez, não deixemos nos enganar, porque muitas vezes nós nos enganamos a nós próprios. Tentamos dourar a pílula, como se costuma dizer em bom português. Tentamos ter uma linguagem, dizer, bem, eu não sou assim tão mau como às vezes a Bíblia diz. Aqui Davi estava muito consciente que Deus é um Deus reto, é um Deus bom, porque Ele aponta os nossos caminhos. Enquanto nós tentamos encobrir os nossos caminhos, não podemos avançar, não podemos crescer, não temos maturidade. Quando nós compreendemos os nossos caminhos, quando nós compreendemos as nossas limitações, então há libertação, há progresso, há crescimento. Muitos grupos de autoajuda que, enfim, têm feito um excelente trabalho no nosso país, grupos Narcóticos Anónimos, Alcoólicos Anónimos, Cruz Azul, e muitos outros grupos que têm trabalhado nestas áreas de restauração, grupos como o Rever e outros têm trabalhado de uma forma excelente nesta área, e o que têm feito é levado as pessoas a conhecer os seus caminhos. Aponta o caminho aos pecadores, diz o texto bíblico. Então Deus é este Deus que simplesmente nos quer levar a reconhecer as nossas falhas. Na maior parte desses grupos de autoajuda, o que as pessoas lá fazem é reconhecer as suas falhas. E ao reconhecer as suas falhas, têm caminhado para a libertação. Têm sido libertados literalmente dos seus vícios. Por isso é tão importante nós conhecermos os caminhos em que andamos. Aquilo que nos afasta de Deus, que efetivamente pode ser e deve ser confessado e abandonado para que possamos andar dia após dia na presença de Deus. O verso 9 ainda segue a dizer: guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. O caminho que Deus aponta ao homem é um caminho de obediência, um caminho que vale a pena ser seguido. O verso 11 ainda diz: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Davi certamente se lembrava do seu pecado e por isso ele clama a Deus. E o apóstolo João deixa escrito na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 9, a dizer: se nós confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda a injustiça. E ele segue o salmista, voltando agora aqui ao Salmo 25, o verso 12 ainda diz: ao homem que teme ao Senhor, ele instruirá no caminho que deve andar, que ele deve escolher. Então temos esta ideia muito marcada, que nós devemos ouvir a voz de Deus, escolher bem o nosso caminho. E ele diz no verso 13: na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. Promessa fantástica é esta que o salmista nos deixa, e o verso 14 segue a dizer: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua herança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do meu coração e tira-me da minha angústia. Consideras as aflições e os meus sofrimentos e perdoa todos os meus pecados. Que oração mais bonita é esta que o salmista nos deixa aqui registada, mostrando que esta intimidade para com Deus acontece àqueles que buscam a Deus. E o verso 19 ainda segue a dizer: considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserva em mim a sinceridade, a retidão, porque em ti espero. Esta é a oração do salmista que diz: ó Deus, redime Israel de todas as tribulações. Vemos como ele estava efetivamente atento à voz de Deus e queria uma transformação profunda no seu ser. E isto passava por uma confissão, um reconhecimento do seu pecado e uma declaração a Deus de que: Deus, eu sou assim, peço perdão, transforma o meu ser. Uma consciência profunda que é necessário uma mudança. Mas agora chegamos ao Salmo 26. Eu gostaria de ler este Salmo antes de terminarmos o nosso tempo juntos. E diz assim este Salmo: faz-me justiça, Senhor,
pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examine-me o Senhor e prove-me, sonda-me o coração e os meus pensamentos. Este texto aqui é extremamente interessante. Davi, mais uma vez, quer se colocar diante de Deus com integridade. Ele não quer estar com hipocrisias ou com fingimentos diante de Deus ou com uma fachada religiosa, ou como eu ouvi alguém dizer um dia de um líder religioso do nosso país que dizia: façam aquilo que eu digo, mas não façam aquilo que eu faço. Davi não era assim. Ele dizia: sonda-me, ó Deus, o coração e os pensamentos para que eu seja coerente. Se eu tenho de ensinar sobre a verdade, que eu seja verdadeiro. Se eu tenho de ensinar sobre a integridade, que eu seja íntegro. Se eu tenho de ensinar sobre a fidelidade, que eu seja fiel. Precisamos de líderes no nosso país assim. Líderes de palavra, pessoas que cumprem o que dizem, que os seus pensamentos e as suas emoções são coerentes com as suas afirmações e os seus atos. E isto é necessário para uma nação poder progredir. E daí dizia Davi: Senhor, sonda o meu coração. Talvez é a sua oração neste momento. Diga: Senhor, sonda o meu coração, sonda os meus pensamentos, sonda as minhas motivações, trabalha no meu ser, nas minhas motivações, nas minhas emoções, nos meus traumas do passado que ficaram gravados na minha consciência. Livra-me, ó Deus, disto, sonda e liberta. E o verso 13 ainda diz: pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não tenho assentado com os homens falsos e com os dissimulados não me associo. Vemos aqui que Davi quase se reporta ao Salmo 1, onde ele diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E Davi certamente estava a relembrar este Salmo 1, e transcreve de novo, dizendo: não tenho assentado com homens falsos, nem dissimuladores, nem me associo com eles, não é? Então é importante nós termos esta atitude. Como diz o ditado popular: diz-me com quem andas e eu direi quem tu és. Então temos que ter cuidado com as nossas companhias. As más companhias corrompem os bons costumes, dizia o apóstolo Paulo. É fundamental nós termos esta atitude. E o verso 5 ainda nos diz: aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo o Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, nem cujas mãos há crime e cuja destra está cheia de suborno. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. Efetivamente, cada um de nós tenha esta firmeza de poder caminhar com Deus. E Davi termina a dizer: o meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Que seja esta mesma a sua oração e viva em paz, na paz de Deus. E até ao próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.